E aí agora vamos para o resultado efetivo do artigo, né? Será que as pessoas conseguem manter saúde e finanças as duas bem ou não? E aí, para analisar isso, o artigo fez um desenho em termos de quadrantes, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês de uma forma visual, porque no artigo tem, mas fica... É que para quem tá vendo no YouTube, é que o meu desenho tá assim, ó. E aí não tá visual, nem bonito. Mas cria aí na tua cabeça. Seja criativo. Pense que existe uma linha horizontal e existe uma linha vertical que corta no meio essa linha horizontal, tá? Então tem 4 quadrantes aí, certo? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Tá certo. Quando eu olho para os quadrantes de cima, eu estou falando em boa saúde, do ponto de vista de saúde, exercício, alimentação, blá. Quando eu olho para os quadrantes que vêm para a direita, eu estou falando de boa condição financeira. Então, quanto mais para a direita, melhor é a minha organização financeira. Quanto mais para cima, melhor é meus hábitos em relação à saúde. E aí, no quadrante bem de cima aqui, né? Esse aqui da direita, vamos dizer que ele seja o nosso quadrante. Deixa eu ver o que o artigo usa dos números dos quadrantes. Quadrante 4. Então, esse de cima é o quadrante 4, tá? O que significa esse quadrante 4? Boa saúde e bons hábitos financeiros, aquele 7. E a comparação principal é com o quadrante 1, que é má saúde e mau comportamento financeiro, os hábitos, né, de dinheiro e de saúde. A primeira coisa que eles descobrem é que 42% das pessoas conseguem ter congruência entre hábito de saúde e hábito financeiro. Então, as pessoas conseguem tanto cuidar do hábito, desses 7 hábitos na saúde, quanto dos 7 hábitos de gestão financeira. E 16% não conseguem com nenhum dos dois. Não conseguem nem na saúde, nem do dinheiro. E o restante que sobra, que é, vamos calcular, que eu já fui proibida de fazer cálculo de cabeça, eu erro todos, então é melhor evitar. Então, nós temos num total 58% da amostra que é congruente, seja para o bem ou para o mal, sendo que a congruência é maior para o bem do que para o mal. Por quê, né? Porque 42% tem bom hábito financeiro e bom hábito de saúde, e 42% se divide entre o bom com a saúde, mas mal com dinheiro, bom com dinheiro, mas mal com a saúde, que é no quadrante de baixo. Então, essa é a estrutura, né? 42% não tem congruência, 58% tem congruência. Ou seja, muito próximo, né? É quase meio a meio. A existência da congruência e a não existência da congruência. O que explica isso? Quais são as variáveis que vão explicar por que existe essa congruência? E o que faz com que uma pessoa tenha bom hábito de saúde e bom hábito com o dinheiro? E o que faz com que uma pessoa tenha mau hábito de saúde e mau hábito financeiro? É isso que o estudo foi explorar, com diversas variáveis que eu julgo que permitem com que nós mesmos possamos fazer uma autoanálise dos nossos perfis e entendendo por que por vezes existem essas incongruências e que você consegue ir modelando elas para melhorar, tá? Então vamos primeiro entender quais são as características de quem tem má saúde e má gestão financeira. O que o estudo nos mostra? Essas pessoas, elas também têm uma pior saúde física autoavaliada, então elas acham que ela tem mais dor, ela acha que ela tem mais problema de saúde, ela acha que... Sabe assim, aquelas pessoas que tu conversa e ela fica, ai, minha vida tá um caos, tá horrível, isso e aquilo. Então ela se vê pior do ponto de vista de saúde física, ela se vê pior do ponto de saúde mental, ela tem menor satisfação global de vida, ela tem menor probabilidade financeira, prosperidade financeira, desculpa,
e ela tem mais obesidade. 29% das pessoas neste quadrante possuem obesidade. Comparada com o quadrante de boa saúde e bom dinheiro, a obesidade é 17%. Aqui é 29%. Então, uma diferença bem significativa. Então, olha que interessante, né? Eu estar no quadrante que não cuida da saúde, que não cuida do dinheiro, é um preditivo para que eu tenha maior obesidade, para que eu tenha menor satisfação com a minha vida, para que eu tenha uma pior percepção sobre a minha saúde mental, uma pior percepção sobre a minha saúde física. Percebe o quão danoso é para a vida como um todo não cuidar do dinheiro e da saúde? Quando eu falo saúde, lembrando, né, eu estou me referindo àquelas 7 variáveis que o artigo envolve. Exercício, café da manhã, frutas e vegetais, dormir de 7 a 9 horas, não consumir álcool em excesso, evitar fumar e evitar salgadinhos e comida ultraprocessadas. O que isso nos deixa claro, né? Que é uma grande ilusão as pessoas acharem que ficarem se mimando, ficar se permitindo fazer coisas como comer mal, não fazer exercício físico, ficar horas e horas na frente da televisão, não dormir direito, pagar as contas em atraso, comprar o que não pode, não pagar o cartão de crédito, não investir para reserva. Que é uma grande ilusão achar que, na realidade, essas coisas são as coisas chatas da vida. Sabe que, por muito tempo, e eu ainda tenho que me policiar para não me dizer que eu sou uma pessoa chata. Porque por muito tempo eu achei que eu era uma pessoa chata. Eu até falei sobre isso no presencial da formação. Sabe aquela coisa do tipo assim, poxa, que pessoa chata... chega de noite, ela não sai de casa porque 9 horas tem que estar na cama. Vai numa festa, ela não come fritura. Então, se tem um monte de salgadinho, ela não vai comer a maior parte das coisas. Se vai fazer uma festa com sei lá o que, ela não bebe. Se vai, durante muito tempo, né, pensar em fazer uma viagem ou adquirir alguma coisa, ela diz que não porque ela tem outras prioridades. Eu sempre fui essa pessoa. E por muito tempo eu olhava para isso e dizia assim, putz, eu sou uma pessoa chata. Eu sou uma pessoa difícil de conviver porque eu sou uma pessoa chata. Em resumo, né? E isso, inclusive, foi um desafio para eu entrar na internet, porque eu ficava pensando assim, eu sou muito chata. Como é que as pessoas vão querer me escutar? Ninguém vai querer me escutar, porque eu sou chata. E aí, hoje, com maior nível de maturidade, com maior nível de estudo, com maior nível de compreensão sobre o que efetivamente torna uma vida boa, eu olho para minha chatice e digo... Que orgulho da minha chatice. Que orgulho de ter sido honesta comigo mesma e não ter deixado de ser, entre aspas, a chata. Que bom que eu fui taxada de chata a vida inteira. Que bom que eu fui taxada de fresca a vida inteira. Nunca aconteceu comigo, porque nem nas festas eu ia, né? Mas quantas vezes, assim, a depender da turma que tu tá... E o Gui sempre conta de um colega dele que fumava e era muito honesto nesse sentido, né? De olhar e dizer assim, não fuma, cara, não fuma. Eu fumo, mas isso aqui é uma merda, né? Não posso falar nome feio. Que isso também é muito ruim, muito feio, ficar falando nome feio. Mas ele dizia assim, não entrem nessa, que isso aqui é uma grande porcaria. Mas... O quão raro é tu ver um jovem que olha e diz assim, isso aqui é uma grande porcaria. A maioria dos jovens vai olhar e dizer assim, deixa de ser fresco, pelo amor de Deus, o que vai te fazer um cigarro? E aí começa ali a porta de entrada para tantas outras coisas, né? Então, essa chatice, ela me garantiu eu ter a condição de olhar para esses 14 fatores, juntando saúde e dinheiro, e eu gabaritar eles.
Puxa, que orgulho, sabe? Eu faço exercício mais de 3 vezes por semana, ou 3 vezes, a depender. Hoje em dia eu tô fazendo 5. Eu tomo café da manhã todos os dias organizado, eu como frutos e vegetais todos os dias, eu durmo mais de 7 horas e menos de 9. Eu não bebo álcool em nada, numa gota de álcool. Eu não fumo, nunca fumei. Eu não como bobagem. Eu pago minhas contas em dia, tanto minha quanto da minha família. Eu pago meu cartão de crédito, que na realidade eu nem uso quase cartão de crédito. Eu tenho o hábito de poupar, eu cuido da minha aposentadoria, eu tenho plano de saúde, eu não jogo jogo do azar. Poxa! Por isso que eu chamo os alunos da formação de ETs, né? Porque pro senso comum, uma vida assim é uma vida chata. Puxa, que massa a gente viver uma vida chata, hein? E que seja você mais um integrante da nossa nave de ETs que vive essa vida chata maravilhosa. Porque olha quantos benefícios existe. E aí agora vamos olhar para esses benefícios, né? Quais são as características dessas 42 pessoas que conseguem ser congruentes com boa saúde e boa gestão financeira? Olha que interessante, isso no quadrante 4, tá? Boa saúde e boas finanças. A pessoa tem maior satisfação com a sua saúde física. Ela tem maior satisfação com a sua saúde emocional. Maior satisfação com as suas finanças, maior satisfação com a sua vida como um todo. Ela tem menor nível de obesidade. 17% do público aqui tem obesidade contra 29% no outro. Ela tem maior prosperidade, ou seja, ela tem uma melhor condição financeira. Ela tem maior locus de controle interno, ou seja, ela é uma pessoa que ela não fica querendo justificar os seus fracassos por causa dos outros, por causa do contexto, por causa da economia. Ela olha para ela e diz: qual é a minha responsabilidade aqui? O que estiver ao meu alcance, da minha responsabilidade, eu vou ser o responsável por dar conta disso. Não interessa o contexto, eu vou fazer a minha parte. Eu já falei sobre isso aqui em outros episódios. Então, ela tem muito locus de controle interno, o que depende de mim, o que é minha responsabilidade, qual é a minha autorresponsabilidade. E ela tem maior esperança de sucesso e menor medo do fracasso, porque ela não fica aquela coisa assim: meu Deus, a minha vida sempre vai ser um caos. Ela fica olhando e diz assim: o que eu posso fazer aqui para minimizar o caos? Vou tentar. E aí, quando se fala de traços de personalidade, que eles também estudaram, o Big Five, eles conseguiram perceber que as pessoas que estavam no quadrante 4, boa saúde e bom dinheiro, elas têm uma maior amabilidade, uma maior conscienciosidade, em maior grau ainda, e menor neuroticismo. Ou seja, são pessoas que são naturalmente mais organizadas, mais disciplinadas, mais planejadas e que regulam bem as suas emoções. Diferente daquelas pessoas que vão estar no quadrante 1, baixa saúde e baixa alimentação, que são pessoas mais extrovertidas. Então, olha que interessante. As pessoas que estão no quadrante 1 são pessoas mais extrovertidas. Aquelas pessoas que têm mais pensamento positivo, que são mais otimistas, que são mais sociáveis, mas que, por vezes, essa sociabilidade em excesso, esse otimismo em excesso faz: eu não vou cuidar do meu dinheiro porque depois vai dar certo. Independente do que eu faça, depois vai dar certo. Ou excesso de sociabilidade. Eu preciso beber com meus amigos, eu preciso fumar com meus amigos, eu preciso ir nas festas, eu preciso comer o que tem à disposição. Não interessa se eu vou dormir mal, depois eu resolvo isso aí. Então, o excesso de extroversão, esse excesso de euforia, esse excesso de excitação, né? Por vezes ele pode ser danoso, exatamente porque vai fazendo com que tu abra mão desses pilares da vida que vão construir uma vida significativa. E esses pilares também têm a ver com dinheiro nesse sentido, porque os extrovertidos, como você já vai ver na aula de amanhã do workshop, e eu estou adiantando, os extrovertidos eles também têm uma maior dificuldade de gestão financeira. E aqui nesse artigo já é posto isso, mas amanhã na aula eu vou deixar ainda mais explícito esse detalhamento. Então é muito interessante nós olharmos esses perfis, né? Qual é o perfil do grupo que tende a fazer os dois e qual é o perfil do grupo que tende a não fazer os dois. Então, isso nós vemos congruência. E como que tá os outros 42% que não tem congruência, né? Que ou não tem saúde ou não tem gestão financeira. Bom, esses outros, qual é a explicação para essa incongruência? É um conceito que se chama esgotamento do ego. Provavelmente são pessoas que têm um esforço muito grande
para cuidar de uma determinada área da vida. Digamos, elas não têm conscienciosidade alta, mas elas empregam um esforço muito grande, mesmo sendo extrovertida, para cuidar do dinheiro. E aí elas se esgotam, e aí ela não consegue cuidar da saúde. Então, vai depender do traço de personalidade, vai depender das características dessa pessoa. Será que o motivo é simplesmente o teu perfil? Se tu não é consciencioso, por exemplo, tu nunca vai ter congruência. Ou será que tem outros fatores que podem também estar justificando a tua não manutenção de hábitos saudáveis nessas duas áreas, né? E aí pode ser que esteja para além das tuas características de personalidade e de avaliação de vida. Pode ser que esteja relacionada com esse esgotamento. Aí nós temos que analisar. Bom, o fato de eu não conseguir ter bom comportamento nessas áreas tem mais a ver com a minha personalidade e com eu estar muito permissivo com os meus desejos, e quem é muito permissivo com seus desejos acaba escravo dos seus próprios desejos, ou é por um motivo que eu estou colocando um empenho tão forte numa área que eu estou não conseguindo ter disposição para as outras, né? Então nós temos que tentar nos olhar e entender o que tem dentro de contexto de cada um de vocês, né? E aí, falando de estratégias, como que eu posso fazer para ir para o quadrante 4 e ter boa saúde e boa alimentação? Bom, se tu tá no quadrante 1, tem alta extroversão, baixo locus de controle, não cuida da saúde, não cuida... o que o estudo sugere, e ele não testa essas intervenções, ele só discute, é que para essas pessoas que estão no quadrante 1, daqui a pouco é interessante ter reforços sociais. Então, daqui a pouco, para esse público, é interessante ter grupo de ajuda, de discussões, que tu possa ter uma comunidade ativa, que te incentive a essa mudança comportamental. Então, é como se tivesse rede, né, social de saliência, em que, às vezes, tu diz assim, não vou beber. E aí, ao invés de ter aquele amigo que olha pra ti e diz assim, deixa de ser chato, é um amigo que vai olhar pra ti e dizer assim, poxa, que massa, eu também não vou, sabe? Então, tentar no teu ambiente comprar aliados positivos para que com esses aliados tu consegue ir fortalecendo essa estrutura e bancando ela por um longo tempo. Quando tu consegue bancar ela por um longo tempo, tu consegue ir alicerçando ela na tua vida. E aí, se tu conseguir fazer isso, isso se torna um hábito. Só que para isso tu precisa de tempo. Nós temos estudos que mostram, né, que a criação de um hábito, a depender da complexidade dele, pode levar até mais de 250 dias para ser estabelecido. A média de dias para formar um hábito é 66 dias. Só que o desvio padrão é de 18 a 256, se não me engano. Então é muito grande o desvio padrão. Então depende muito da complexidade do hábito que tu quer formar. E para essas pessoas mais extrovertidas que estão dentro desse quadrante 1, esses reforços sociais podem ser uma estratégia bem significativa. Outra é ferramentas de controle de impulsividade. Então é olhar para o teu ambiente, entender o que tu pode fazer no teu ambiente para minimizar os riscos de você não conseguir cumprir com isso. E aí, quando eu falo de ambiente, eu falo de rotina. Você precisa cuidar da sua rotina. Eu como qualquer hora. Não. Direitinho. Come de manhã, come de meio-dia, come de tarde, come de noite. Eu deito qualquer hora, porque depende do filme que eu vou olhar. Não. Qual é o teu horário de dormir? Qual é o teu horário de acordar? Rotina. Rotina. Pessoas chatas e ETs têm que ter rotina para viver bem. E a manutenção dessa rotina é a manutenção de uma vida que vale a pena ser vivida. É a garantia de que você pode olhar para sua vida e pensar assim, poxa, que legal, amanhã de manhã eu vou acordar e vou tomar meu chimarrão na sacada. E vou acordar às 5:30 da manhã, seja sábado, domingo, feriado ou dia de semana. Poxa, que vida massa. Sabe? Que horas tu vai dormir se tu acorda às 5:30? Às 9. 9 horas tu tá na cama. Acordo todos os dias às 5:30? Não, às vezes eu acordo às 6. Essa é a minha janela máxima, 6 e pouquinho. E isso vale a pena. Porque essa rotina me dá estrutura para que eu tenha um bom processo de tomada de decisão. E ao ter um bom processo de tomada de decisão, eu me mantenho constante em todas essas áreas da vida. Constante, constante, constante. Jéssica, mas isso não são hábitos milagrosos. Aí que tá.
Nenhum hábito milagroso muda a tua vida. O que muda a tua vida são hábitos extremamente simples, que não são nada glamurosos, mas que são repetidos diariamente por anos e anos e anos. É isso que constrói uma vida que vale a pena ser vivida.